Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso 11º dia do projeto 30 Dias de Reconexão, que é um projeto, como eu já trouxe aqui algumas vezes, mas eu sei que sempre tem gente nova chegando aqui. E se você caiu aqui nessa live do dia 11, eu recomendo que você volte no meu canal do YouTube, tem todas as aulas que já aconteceram até agora, então desde a aula 1 até a aula 10, já está disponível lá para você assistir, para você se organizar e vai assistindo cada dia, vai assistindo um pouquinho, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a forma que você se vê e, portanto, a forma que você se comporta diante das pessoas, como você se comporta nos seus relacionamentos, no seu trabalho, com relação à sua autoconfiança, à sua autoestima, tudo isso vai estar relacionado. Porque quando você está segura de si, isso faz com que você se poste de uma maneira diferente para que as pessoas também percebam. Então, mesmo que esse não seja o seu objetivo, mas naturalmente é assim que acontece. Então, se você está chegando agora, conhecendo esse projeto agora, esse projeto ele surgiu a partir do meu encontro com Jesus, que isso tudo aconteceu depois de eu ter passado por 2 perdas gestacionais e buscando ali respostas na medicina, no mundo natural, e nada disso tinha uma resposta que fosse justificada, vamos dizer assim, porque meu exame, minhas coisas, as alterações que supostamente tinham dado, tinham feito novamente, estava tudo normal. Então não era esse o motivo que estava gerando essas perdas. Mas depois de algumas buscas e buscas e buscas, Deus me mostrou sobre o mundo espiritual. E foi então que eu conheci todo esse processo de cura e libertação, conheci o assunto de maldições hereditárias, heranças espirituais, e vi que isso estava impactando na minha vida. Então, por conta disso, eu resolvi trazer isso também para que outras mulheres que estejam passando por situações, sejam elas as mesmas relacionadas à maternidade, mas também outros problemas. Às vezes você está enfrentando problemas recorrentes, financeiros, relacionamento, que você sempre começa e daqui a pouco volta com o mesmo problema de antes, mesmo com pessoas diferentes. Pode saber que possa ser que tenha raiz espiritual. Então eu quero abrir seus olhos espirituais com esse projeto para que você possa se reconectar com a sua essência, com o nosso Criador, que é Deus, e por isso que hoje o tema é o poder da oração na vida da mulher. Não tem como a gente falar de reconexão com a nossa essência sem a gente falar do poder da oração. Então hoje eu quero que você já fique aqui comigo para que você pegue todo esse conhecimento que será compartilhado e pratique na sua vida. Porque lembre-se, a mudança ela só é possível quando a gente toma uma decisão e age nessa direção. Então, se você fica aqui só, ai, que legal, ótimo aquilo que ela diz, e segue sua vida, não vai adiantar nada, minha Deus. Então, eu quero te fazer esse convite para você trazer os ensinamentos para a sua vida, para você praticar. E você vai ver a mudança na sua vida. E hoje mesmo eu vou compartilhar com você. Ontem eu fiz um atendimento da mentoria e conversando com essa minha aluna, ela trouxe testemunhos sobre isso e eu quero trazer aqui para você, porque eu creio que quando a gente observa o agir de Deus na vida das pessoas, quanto mais a gente sabe disso, mais a gente fica encorajado de buscar. Apesar de que você não deveria precisar ver para você crer, né? Porque aqui na palavra de Deus ele diz que felizes bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. Mas se você está começando a sua jornada de fé, eu sei que isso vai ajudar a te encorajar. Então, fica aqui comigo que hoje a nossa conversa é essa, é sobre o poder da oração na vida da mulher. E como vocês já sabem, aqui todos os dias eu trago aqui um trecho bíblico para poder a gente fazer o nosso estudo do dia. E aí eu vou desenrolando, trazendo minha experiência, meus conhecimentos como terapeuta e também experiências de alunas, porque com o meu programa de mentoria, não só cuido da parte emocional da mulher, mas também da parte espiritual. Então, quando você muitas vezes vem enfrentando dificuldades na sua vida e olho ali para a parte emocional,
já faz todo o trabalho e ainda assim você vê coisas recorrentes, é sinal de que não é emocional. Aquele problema é espiritual, então a gente precisa olhar para esses dois lados para que você possa viver a vida que realmente você veio viver. E é nisso que eu acredito. Foi por isso que eu fiz toda uma reformulação na minha mentoria desde o ano passado. Então eu não trabalho só a parte emocional, trabalho a parte espiritual, que é fundamental, fundamental. Nós somos seres espirituais. Temos aqui um mundo espiritual atuando sobre nós, mesmo que a gente não veja, mas ele está atuando sobre nós. E se você vive alheia a tudo isso, às leis espirituais, a tudo isso que influencia a sua vida, você vai enfrentar dificuldades e você vai ficar na força do seu braço querendo descobrir como que você pode sair de determinadas situações. Mas você precisa olhar para o lado espiritual. E é isso que eu quero te mostrar aqui ao longo desses 30 dias de projeto. Eu quero te mostrar diferentes vertentes de como você pode se reconectar com a sua essência para que você tenha essa intimidade e conheça esse lado espiritual. Porque quando a gente conhece, a gente pode tomar as medidas adequadas, a gente pode buscar seguir as leis espirituais. Agora, como é que eu vou seguir uma lei se eu nem sei que ela existe? Você vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, esse é um projeto que realmente ele vai ajudar a transformar a sua vida. Então, se você já perdeu as aulas passadas, estão todas completas lá no meu canal do YouTube e o link está na bio, já está aí facilitando. Toda a playlist 30 dias de reconexão do YouTube está no link na minha bio aqui no Instagram e você consegue acessar, assistir todas as aulas anteriores e eu recomendo que você faça isso, porque são chaves espirituais que estão lá de graça para você acessar, certo? Então, vamos começar aqui, porque o meu objetivo é ser direto ao ponto. Então, vamos. Qual é o trecho que eu vou trabalhar aqui hoje? É 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e o versículo 17, que eu tenho certeza que você conhece esse versículo, que diz assim: orai sem cessar. Ah, Carla, mas é impossível, minha vida é uma correria, como é que eu vou ficar orando sem cessar? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, é tanto acontecimento, é tanto problema que acontece, tantas emoções confusas que acontecem durante o meu dia, como é que eu vou ficar ali orando sem cessar? E aqui eu quero te trazer esse entendimento, porque muitas vezes quando falo em orar, a pessoa acha que você vai ficar ali 24 horas ajoelhada orando, e não é isso. Até porque você está aqui na Terra para servir, né? Deus, ele te criou com um propósito específico para você servir. Então, você não vai ficar trancada no seu quarto orando 24 horas. Mas, quando a gente fala aqui de orar sem cessar, é o que isso significa na prática? É você começar a trazer essa intimidade com Deus, essa conversa com Deus em todos os momentos da sua vida. Quando você está ali, por exemplo, você vai lavar uma louça, você está ali no trânsito, você está indo para o trabalho, você está, sei lá, em casa, você está cuidando dos seus filhos, você está caminhando na rua, seja lá o que você estiver fazendo, você pode estar com o seu pensamento lá no alto, conversando com Deus, apresentando suas aflições, tudo isso para Deus, porque quando você faz isso, você vai ver que a sua vida começa a melhorar e você começa a ter as respostas daquilo que você quer, porque Deus, ele gosta de trabalhar em cooperação com a gente. Então, você precisa ir buscar e ele vai se apresentar para você. Mas ele não vai ficar vindo aqui na sua vida se você não está nem aí, você não abre espaço para ele, você só quer saber das suas coisas, você quer tomar decisões sem nem perguntar se essa é a vontade de Deus. E aí você vai fazendo um monte de coisa da sua cabeça que você acha que é bom para você e você lá na frente vai e quebra a cara. Aí você fala assim, poxa, mas eu ralei tanto para chegar até aqui e não era isso. Porque você foi fazendo da sua cabeça. Mas só que quando a gente está nessa vida de oração, em conexão com Deus, a gente está o tempo todo pedindo direcionamento e Deus vai nos mostrando, Deus vai trazendo situações, pessoas para poder trazer aquelas respostas que você está buscando. Mas você precisa fazer isso de todo o seu coração, buscando realmente ter esse relacionamento com Deus. E aí o resto é consequência. As coisas que você deseja, até mesmo o desejo do seu coração, Deus também tem prazer de realizar, desde que você esteja
Primeiro buscando Ele. Primeiro buscar o reino dos céus, né? Não é assim que diz na palavra de Deus? Então, quando eu falo aqui dessa orar sem cessar, é como um estilo de vida, você está o tempo todo em oração. E isso vai fazer com que também você alivie a sua mente, os seus pensamentos com pensamentos negativos. Em vez de você estar ali pensando que você é a pior pessoa do mundo, que ninguém presta, que você nunca vai encontrar um relacionamento que sirva para você, que ninguém te valoriza, ou sei lá o quê. Em vez de você ficar alimentando esse tipo de pensamento, você está orando a Deus, entregando a Deus a sua vida amorosa, que você trazendo para Ele o que você deseja, que você quer ter sua família, que você quer ter seus filhos, se for a sua vontade. Vá apresentando todos os seus desejos para Deus, porque quanto mais, e outra, conhecendo a palavra. Porque aqui, eu até trouxe aqui mais para frente, algumas dicas que vão te ajudar nesse processo. Porque quando você ora profetizando as palavras de Deus, que já estão aqui na Bíblia, isso também tem muito mais chance de você ser atendida. Porque você está pedindo algo que está alinhado com o desejo dele já para a sua vida. Então, às vezes, a gente está pedindo uma coisa que está voltada só para o nosso benefício. Só que o que Deus quer fazer na nossa vida não é só para a gente. Ele quer sim trabalhar, quer usar a gente como instrumento dele, mas Ele quer que o nosso trabalho ele reverbere na vida das pessoas, que a gente sirva a outras pessoas também. Não vai adiantar nada você ficar ali buscando, pedindo algo a Deus, que é algo que só vai beneficiar você e muitas vezes até nem traz benefícios para as pessoas que estão ao seu redor. E isso daí é mais difícil de Deus atender, porque Deus ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus que prioriza muito o servir. Então, observe se o que você está pedindo em sua oração, realmente Ele só vai beneficiar você. Porque se assim for, eu até peço para você refletir e repensar sobre isso. Se isso daí realmente é tão importante assim, que é algo que é só para você, só para o seu benefício, será que é tão importante assim? Para que Deus possa te servir nesse sentido. Então, eu trouxe aqui três poderia listar mais, né? Mas a gente tem aqui um tempo mais restrito, então eu coloquei 3 benefícios da oração na vida da mulher. O que é que a gente pode ter aí de benefício quando a gente busca essa vida de oração de estar o tempo todo em conexão com Deus? Primeiro é a clareza mental. Quantas e quantas vezes você aí, cheia dos seus pensamentos negativos, e a gente sabe que a nossa mente, ela mente pra gente o tempo todo, e se a gente cai naquela, é um dia daqueles que a gente tá com as emoções lá embaixo, sabe assim, sem esperança, sem ânimo, aí começa a vir aqueles pensamentos ruins, e você só vai ladeira abaixo, você não consegue nem ver esperança na sua vida, você perde sua fé, e quando você, ao invés disso, você escolhe estar em oração, entregando a Deus, Deus, hoje está um dia difícil, hoje, Deus, eu estou aqui, me dê força, porque hoje está bem complicado, acordei assim, acordei assado, você vai conversar com Deus como você está conversando com um pai amoroso, com um amigo, com alguém que você realmente pode contar a sua intimidade. Então, não se preocupe com as palavras bonitas, converse verdadeiramente seu coração. Deus, hoje eu estou angustiada, hoje eu acordei aqui confusa, eu não sei se é isso que eu quero viver. Converse com Deus a verdade. Quanto mais você quebrantar seu coração diante de Deus, mais Ele vai te ouvir. Então, essa clareza mental, ela vai acontecer porque você vai estar conectada com Deus, conectada com a palavra dele, sabendo quem é, qual é o caráter de Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, isso vai facilitar você permanecer firme naquilo que você deseja alcançar. Outra coisa, outro benefício é a estabilidade emocional. Como eu falei, nós somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos no corpo. Na parte da alma é onde ficam as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas decisões, nossos pensamentos, tudo isso fica na alma. E a nossa alma, ela está ali o tempo todo oscilando, cada acontecimento que tem na nossa vida, isso vai fazer com que a nossa emoção ela vá lá para cima ou vá lá para baixo. Mas quando a gente está em oração, a gente está conectada com Deus, que Deus é amor, é a frequência mais elevada que existe. Então, quando você está lá vibrando nessa energia alta,
você não consegue ter pensamentos ruins, de vergonha, de culpa, de medo, porque está tão distante, sabe? Assim, que você não vai alinhar a sua energia. Então, aqui você consegue ter essa estabilidade emocional. Agora, se você não está aqui conectada com o amor, você fica lá conectada com as vibrações baixas de medo, culpa, vergonha. É isso que você vai ter mais na sua vida. Quanto mais eu estou alinhada com essa vibração, mais eu vou ter na minha vida. É por isso que quando eu falo aqui de crenças limitantes, quando eu falo aqui de padrões de comportamento, onde você acredita que todo homem trai, por exemplo, e você, todas as vezes que você se relaciona, esse homem vai te trair. Por quê? Porque é o que você acredita e você está aqui no medo, já porque você sabe que todo homem trai na sua cabeça, na sua crença. Então, essa vibração vai fazer com que você se alinhe com outras pessoas que têm esse mesmo pensamento. Então você vai atrair justamente aquele homem que acha que é normal trair, porque todo homem trai, na cabeça dele também. Porque essas são as crenças das pessoas que estão aqui. Só que quando você eleva sua energia, seu padrão vibracional lá para cima, no amor, na realização, aqui na alegria, né? Que a gente, por isso que eu até falei aqui ontem, se eu não me engano, foi ontem que eu falei sobre a alegria, a importância da alegria na nossa vida. Porque a alegria também é uma emoção que coloca na sua vibração lá em cima. E aí você consegue melhorar os seus padrões de pensamento, suas emoções. Então, Deus, é quando você está em oração constante, como diz aqui no versículo que a gente leu, orar sem cessar, quer dizer que eu estou conectada aqui com amor, com alegria, estou conectada com Deus. Então, esses pensamentos baixos, de vergonha, que as coisas não vão dar certo, não ficam na sua cabeça. Então, veja, isso daqui para mim é um grande benefício, porque a nossa mente está o tempo todo ali mentindo para a gente, fazendo com que a gente acredite em uma coisa contrária ao que Deus diz para nós. Porque Deus fala. Por que você tem medo? Se até as aves que estão no céu, que as aves não trabalham, nunca deram um prego na barra de sabão e tem alimento para comer. Tem os lírios no campo, que estão lá lindos, maravilhosos e sempre tendo todos os recursos que ele precisa para se desenvolver. Quem dirá você, que é filho de Deus, que é ainda mais importante? Você acha que você vai ficar desamparada? É você não ter fé em Deus, é você não conhecer a palavra de Deus. Porque se você conhece, você não fica com esse medo, com essa culpa, com essa sensação de que, ai meu Deus, será que vai dar, será que não? Não tem. Quando você está em constante oração, olhando aqui para a palavra de Deus, você não tem como você ficar alimentando esse tipo de pensamento. Porque é incoerente, é incompatível com o caráter de Deus. Então, esse também é um benefício maravilhoso, que é essa estabilidade emocional. E por último, e não menos importante, todos eles são importantes, mas esse daqui, eu poderia até dizer que ele é o mais importante sim, sabe por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com o invisível, que é o fortalecimento espiritual. A gente aqui está trabalhando com batalhas espirituais. É aquela batalha que a gente não vê, mas é a que está impactando a nossa vida. E aqui a estabilidade emocional é importante, mas você consegue perceber quando você está para baixo, você pode buscar recursos ali para você mudar o seu padrão de pensamento. Mas às vezes, quando você está sofrendo um ataque espiritual, você não percebe. Você sente ali que tem alguma coisa errada, mas você não consegue identificar muito bem o que é. E quando você ora, a oração é uma das principais armas espirituais. Toda batalha que você venha enfrentar, o inimigo venha querer atacar a sua família, a sua vida, os seus negócios, a sua vida financeira, os seus relacionamentos, você em oração, você está com a maior arma. Não tem como você perder essa batalha. Então, esse fortalecimento espiritual está muito relacionado com isso. Quanto mais eu estou conectada com Deus, mais força... Desculpa que eu ainda estou me recuperando. Quanto mais eu estou conectada com Deus, mais força eu tenho. Essa arma, mais poder ela tem, que é a oração, o jejum, como eu já falei aqui ontem, eu acho. Em alguma aula passada eu falei sobre a importância do jejum. E então é muito importante. E aí, para complementar essa parte que eu falei aqui dos benefícios, lá em Filipenses 4, nos versículos 6 e 7, diz assim: olha só, olha, aqui é a palavra de Deus, Deus nos orientando. Não andeis ansiosos por motivo algum.
Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, olha que promessa linda, a gente saber que não tem por que a gente ficar ansioso. Ai, meu Deus, aí você está aí vivendo, às vezes, um trabalho terrível que você não suporta, que não tem nada a ver mais com quem você é hoje. Aí você vai suportando, ai, meu Deus, e se eu for procurar, se eu sair daqui, eu não tiver outro emprego, se eu não tiver o que comer? Você não está conhecendo a palavra de Deus, porque se você é uma pessoa que é determinada, que você faz a sua parte, corre atrás, você vai ter o amparo de Deus, vai aparecer oportunidades, vão aparecer pessoas que vão te ajudar nesse processo. Então a gente precisa conhecer para a gente estar com essa autoridade espiritual, porque a oração também nos dá essa autoridade espiritual, que a gente sabe que a gente não está sozinha, que Deus vai estar com a gente a qualquer momento. Então, aí eu quero que você, aqui, ou se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu quero que você coloque nos comentários essa frase para fortalecer que a minha vida é conduzida pela oração. Em todo tempo, a todo momento, a sua vida e a minha vida é conduzida pela oração. Então Deus, ele vai estar ali te guiando nesse caminho. Ontem mesmo, como eu falei aqui lá no início da live, ontem eu atendi uma aluna da mentoria e ela estava falando sobre isso, porque a gente vem fazendo um trabalho também espiritual, de reconexão com Deus. Ela relatou no início, né, que ela tinha essa conexão, mas depois se afastou. E aí a gente veio trabalhando algumas práticas para ela trazer de volta, e ela vem praticando. E ela ontem me relatou o quanto que ela está vendo a diferença de respostas, de coisa que ela fica querendo alcançar, coisas que ela está ali buscando, e as pessoas, surgem pessoas, ela sai na rua e encontra pessoas que falam daquilo que ela está buscando. E ontem, mais especificamente, ela falou sobre uma experiência de que ela está estudando algo novo, né, que ela está querendo trabalhar, e tiveram alguns pontos daquele assunto que ela estudou que ela não conseguiu entender, e ela ficou com aquelas dúvidas, e aí ela saiu, foi pegar um Uber para ir para algum lugar, e conversando com esse Uber, o rapaz, ele trabalhava justamente na área daquele assunto que ela precisava entender mais. Ela disse que, Carla, em 20 minutos ele tirou todas as minhas dúvidas que eu tinha daquilo que eu estudei. Aí eu falei, aí você me pergunta, aí eu quero, você me pergunta, não, eu te pergunto, você acha que isso é coincidência? Deus, ele está o tempo todo agindo na nossa vida, só que quando a gente está desconectada dele, a gente nem percebe que é o agir de Deus. A gente nem percebe que aquele acontecimento ali foi a mão de Deus, mas Deus, ele está sim olhando por cada um de nós. Tem gente que fala assim, esse mundo desse tamanho, tanta gente no mundo, Deus vai estar olhando para mim. Vai, Deus olha por todos, aqueles que buscam ele. Aqueles que estão ali em busca, em conexão com ele quer sim atender. E é assim que Deus faz, eu vejo isso na minha vida. Eu vejo, meu Deus, quantas coisas eu tenho visto no agir de Deus na minha vida. É só a gente ficar atenta, mas para isso a gente tem que estar em oração. Essa vida aqui, esse estilo de vida em oração, em conexão. Está o tempo todo, aconteceu uma coisa aqui, agradece a Deus. Às vezes você está corrido ali, meu Deus, aquele lugar que não tem vaga para você estacionar, você está em cima da hora. E daqui a pouco sai uma pessoa ali naquele exato momento e você pode estacionar na frente do lugar que você precisa entrar. Você acha que é uma coisa aleatória? Deus, ele age em todos os momentos, em todos os momentos. Se a gente olha aqui, acontece a situação dessa, a gente agradece a Deus, a gente está o tempo todo ali, vai criando uma intimidade. E isso vai ficando natural, e aí seus olhos, sua sensibilidade, ela aumenta cada vez mais. Você percebe o agir de Deus em todos esses momentos. Então aqui, para finalizar, o que é que eu posso trazer aqui na minha vida para trazer mais essa oração? O que é que eu posso fazer no meu dia a dia? Primeiro é você criar um momento fixo para você orar. Aí falou, Carla, você não acabou de dizer que é para orar sem cessar e agora é para ter um horário fixo? Sim. Sim, por quê? Ali é o seu momento maior de oração, porque você vai não só orar a Deus, mas você vai ler a palavra, você vai estudar
a palavra de Deus, para você entender o que é que Deus espera de você. Porque aqui muitas respostas das suas orações já estão aqui. Muitas respostas que você está buscando na oração já estão aqui. Deus já está te falando qual é a resposta dele aqui. Então, quando você vai para a Bíblia, que você lê, você já está fortalecendo a sua fé, você já vai entender o caráter de Deus. E aí, você vai ter esse momento específico. Hoje mesmo eu estou aqui nessa live, começou às 6h30, mas eu já fiz, antes eu acordo 5 horas, acordei 5 horas, já fiz o meu momento devocional, já fiz a leitura da palavra, já fiz a oração, já fiz o meu ritual matinal. Porque isso é uma coisa que muda totalmente o meu dia. Isso daí muda completamente, você vai ver, quando você começar a fazer isso, você vai ver que vários pensamentos que você tinha, destrutivos, aquele ânimo baixo, isso vai saindo da sua vida. Claro que, eventualmente, vai ter um dia ou outro que você vai estar mais desanimada, principalmente nós mulheres, que somos seres cíclicos, a gente tem que respeitar a nossa biologia também, isso é uma outra questão. E eu aqui grávida também com a oscilação hormonal, a gente também tem que se acolher. Mas não é sobre isso que eu estou falando. É você estar conectada com Deus, sabendo que Ele está ali para te amparar em qualquer momento. Então, crie esse momento específico para você fazer essa oração. E aí sim, durante o dia, no caminho, você está conversando com Deus, você está com o seu pensamento lá no alto. E quando vier aquele pensamento aqui, ó, de pensar que você é a pior pessoa do mundo, que nada dá certo para você, quando você começar a perceber isso, você já, opa, Deus tira esse pensamento de mim, e aí já, ó, muda o foco. Você começa a ficar atento e você vai tirando da sua vida esses comportamentos destrutivos. Também uma outra coisa interessante é você ter um cantinho para você fazer essa oração. E esse cantinho não significa altar com imagem, nada disso, porque aqui na palavra de Deus ele diz, não terás para você imagem. Deus é um Deus vivo, é um Deus que está aqui presente neste momento, está aqui conosco. Deus é um Deus vivo, não é uma imagem, um pedaço de pau que está lá teso, que não enxerga, não vê, não é isso. Deus, ele é vivo. Então eu estou falando aqui de um cantinho para você ter um lugar, para até mesmo o seu cérebro associar quando você está ali. Às vezes até uma cadeira, uma poltrona que você costuma fazer sua oração, uma leitura da Bíblia. Quando você senta ali, você já associa tudo, o seu cérebro te ajuda a entrar naquele clima. Então é bom sim você ter um cantinho para você fazer sua oração. Se você quiser também, você pode ter um caderno de oração para você colocar, anotar os pedidos, até para você acompanhar. Nossa, eu pedi isso aqui a Deus em tal data, olha só, eu já conquistei isso, já conquistei aquilo. Isso é legal também, até para você ver o agir de Deus. E orar com a palavra, como eu já falei. O que está aqui já é o que Deus faz na vida de cada um de nós. Então, eu posso declarar a palavra, as promessas de Deus que tem aqui na Bíblia, eu posso usar isso como oração. Até mesmo tem tantos salmos aqui lindos que você pode usar como oração ou até mesmo uma rendição, como eu falei ontem do Salmo 51, que é um salmo de arrependimento lá de Davi, quando ele pecou, quando ele cometeu vários erros ali graves. Ele foi lá, fez um salmo de arrependimento, se colocando diante de Deus, pedindo perdão. Então a gente pode usar aqui a própria palavra como oração, certo? Mas não pode ser, desculpa, Carla, eu não sei orar. Fale como você fala com um amigo, uma pessoa que você tem intimidade, que você pode se abrir, falar todas as suas dores, sem medo dessa pessoa sair falando para todo mundo, sabe? Se não existe essa pessoa, ótimo. Você tem ela que é Deus. Então você pode ficar você ali, ó, você e Deus, e você dentro do seu quarto, ir lá, ó, e falar tudo que está deixando o teu coração aí apreensivo. Tá bom, meu Deus? Então hoje foi essa mensagem de trazer aqui o poder da oração na nossa vida. Amanhã temos, continuando aí com o nosso projeto, amanhã temos aqui o tema Vencendo o Medo com Amor. Lembra que eu falei que o amor é um dos sentimentos de vibração mais elevada. Então aqui eu vou te mostrar como que você pode vencer qualquer medo, qualquer coisa que vier na sua cabeça, a partir desse sentimento. E quem é amor é Deus. Então a gente vai ter essa conversa aí maravilhosa. E eu aproveito, se você chegou aqui no final, eu te convido a acessar o meu canal do YouTube, que todas as aulas passadas, e essa daqui também já vai subir lá daqui a pouco,
para que você assista todas as outras. Essa já foi a 11ª e ainda temos, até o Dia das Mães, temos encontros aqui diários, 6h30 da manhã, trazendo sempre um tema que vai te ajudar a se reconectar com a sua essência, com o seu Criador, que é Deus. Então, eu espero você. Eu quero... O exercício de hoje é para você separar. A oração hoje vai acontecer você com você, na sua casa, reservando o seu cantinho. E também aproveito para saber aqui nos comentários, você que está assistindo pelo YouTube, aqui nos comentários, qual vai ser o momento que você vai reservar para você fazer a sua oração diária, sem falhar. Qual vai ser o momento do seu dia? Geralmente, logo pela manhã ou à noite, são momentos que é mais difícil de ter ali intercorrência. Durante o dia, pode ter algum acontecimento e isso vai prejudicar a sua frequência. Então, escolha um horário que você sabe que você vai estar tranquila. Por isso que eu gosto de fazer logo 5 horas da manhã, aqui logo quando eu acordo, porque eu sei que qualquer compromisso que tenha, ele pode esperar. Então, é isso, meu Deus. Amanhã a gente se encontra aqui, 6h30, com o tema Vencendo o Medo com Amor. Então, que hoje seja um excelente dia, que Deus te abençoe e que você esteja cada dia mais íntima na presença dele. Um beijo e até amanhã.